O se alguém chamar seu nome agora, não responda, porque em Five Nights at Freddy's, as coisas mais perigosas não aparecem de repente. Elas observam em silêncio. Elas esperam. E quando você percebe, já é tarde demais. Hoje a pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar tudo o que você acha que sabe sobre essa história. William Afton é realmente o vilão final? Ou existe algo muito pior, escondido nas sombras, usando ele como peça de um jogo maior? Durante anos, William Afton foi retratado como o mal absoluto. O homem por trás dos assassinatos, o responsável pelo sofrimento das crianças, o rosto invisível por trás dos animatrônicos, o famoso Purple Guy. Mas quanto mais fundo você entra na lore, mais algo começa a incomodar. Quanto mais a história avança, menos Afton parece estar no controle de verdade. Nos jogos, ele não domina o caos. Ele reage a ele. Ele se esconde, ele foge, ele se tranca. E monstros que fogem normalmente não estão vencendo. Eles estão com medo. Medo de algo maior do que eles mesmos. Nos livros, as pistas ficam ainda mais estranhas. Frases se repetem como se a história estivesse presa em um loop. Personagens surgem sabendo demais como se já tivessem vivido aquilo antes. E em meio a tudo isso, Afton demonstra uma obsessão clara, quase desesperada por uma única coisa: não morrer. Ele não busca vencer, ele não busca poder absoluto, ele busca continuar existindo. Mesmo que seja preso em metal, mesmo que seja consumido pela dor, mesmo que seja esquecido como pessoa, isso levanta uma pergunta perigosa. Se ele fosse realmente o vilão final, por que teria tanto medo do fim? Em vários momentos, Afton não fala como um mestre do caos. Ele fala como alguém preso dentro dele. Ele não diz eu venci. Ele não diz isso tudo foi planejado. Ele diz apenas eu sempre volto. E essa frase muda completamente o significado da história. Porque voltar não significa ganhar. Voltar significa que o ciclo nunca acabou. Significa que algo maior continua puxando as cordas, mantendo tudo preso em repetição. Talvez o William Afton não seja o criador do inferno. Talvez ele seja apenas mais uma alma aprisionada dentro dele. Agora pense comigo com cuidado. E se William Afton não for o vilão final? E se ele for apenas o primeiro erro? O primeiro sacrifício? Ou pior, a porta aberta para algo que nunca deveria ter entrado nesse mundo? Algo que se alimenta de culpa, dor, repetição e trauma. Algo que não precisa de um corpo, apenas de alguém disposto a continuar o ciclo. Algo que precisa de alguém como Afton para nunca desaparecer de verdade. Então, talvez a pergunta real nunca tenha sido se William Afton é o vilão final. Talvez a pergunta correta seja outra. Quem continua chamando, mesmo depois que ele cai? Quem continua observando, mesmo quando o lugar está vazio? E se você ouviu isso agora, se por um segundo sentiu vontade de olhar para trás, talvez a história ainda não tenha terminado. Talvez ela esteja apenas esperando você responder.